Olá, bom dia! Hoje é dia 9 de dezembro de 2025, terça-feira. Bendito seja o Senhor por permitir estarmos juntos mais uma vez. Um novo dia, pela sua bondade, graça e misericórdia. Nosso texto devocional, ou para a nossa devocional dessa manhã, encontra-se no Velho Testamento, segundo livro dos reis de Israel. Esses livros são os registros relativos a acontecimentos dos reinos em Israel, com seus profetas, com seus reis, com todas as mazelas, guerras e etc. E há também registros de atuação sobrenatural, operação de milagre da parte de Deus. E um destes está aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, onde lemos: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou ao profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu então lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa. Então ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e então derrama o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Ela então foi e fez saber ao homem de Deus o que havia acontecido. E ele então disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Crise, aflição, atitudes e resultados. Esse é o título que podemos dar a essa nossa devocional: crise, aflição, atitude e resultados. Aqui vemos uma mulher que teve a situação de viuvez, dívida para ser paga, não tinha muita condição praticamente nenhuma, e o que era permitido naquele contexto era que os filhos ou alguém da casa, a própria pessoa, né, da casa, da família, fosse tomada como escravo para fazer frente ao pagamento da dívida. E assim se deu com essa mulher. Sua crise tremenda, com aflição no seu coração, exige dela atitudes que certamente trarão resultados. E a primeira atitude desta mulher, a primeira postura desta mulher que nós vemos aqui, é a admissão da sua situação, da sua condição, a admissão da sua crise, sem negativismo, sem tentar racionalizar, sem tentar, como se costuma dizer popularmente, tapar o sol com a peneira, sem ter até peneira para tapar o sol. O que vemos aqui é uma mulher viúva, naquele contexto não era pior do que hoje em dia, com sérias e severas dificuldades financeiras, limitações terríveis, filhos. E então ela
entende e admite e assume a realidade da sua crise e certamente da aflição também em seu coração. Ela vai dizer, olha, meu marido, que você conheceu, era servo teu, morreu. Eu estou endividada por causa da situação, gastamos com isso ou com aquilo, tenho os filhos e estamos numa situação terrível e o credor vai levar os filhos, os meus filhos, para trabalharem como escravo, para pagarem a dívida. É muito difícil que a gente tenha a postura de reconhecer a crise quando ela chega. A tentativa nossa é fazer a famosa postura poliana, né? Não é assim, não é bem assim, não é desse jeito, fazer de conta que está tudo bem. Não. É preciso que nós assumamos a realidade. Não para uma questão de ficar remoendo uma situação, mas compreender, entender, admitir que é realmente uma crise. Nós temos certa facilidade em admitir a questão quando é física, mesmo assim nem sempre. Não, se é uma dorzinha à toa, se é uma coisa pequena, não, sem problema não tem, sim. É preciso cuidar, preciso tratar, preciso buscar os recursos adequados. Mas para fazer isso, você tem que admitir. Como fez o filho pródigo, depois de dissipar os bens que havia recebido, como seu quinhão hereditário, antecipado, dissipou-os, foi se corrompendo, decaindo até ficar com os porcos. Mas então ele reconhece, pequei. A crise. É preciso que você admita a realidade da crise. Não esconda, não tente fazer de conta que não é. Isso é como o filho pródigo. Pequei contra os céus e diante de ti. Estou aqui por causa disso. Estou numa situação horrorosa, horrível, terrível. E essa mulher fez isso. Quando nos dispomos a admitir a crise, o problema, nós estamos já no caminho da solução. Não sei o que passa com você, como você está, o que você está enfrentando, mas não tente fazer de conta que a crise não está aí. Seja a sua enfermidade, a sua doença, admita isso, entenda isso, compreenda isso. Se é uma dificuldade financeira, alguma circunstância da vida, admita a sua situação. Está em crise, você não é super-homem, super-mulher, isento de problemas ou com superpoderes para resolver. Não. Apenas admita a sua crise, como essa mulher fez. Porque a partir daí, você começa a ter o caminho para a solução. E vamos ver adiante a graça de Deus se manifesta na vida dessa mulher e da sua família. Deus o abençoe, abençoe a mim e a todos nós. E de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, enfrenta a crise, para que admitamos a realidade do problema, mas saibamos onde buscar a solução. Amém? Amém.